Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre juros remuneratórios e ação revisional. Existem várias falácias sobre esse tema. Se você quer entender um pouco mais sobre as fantasias, o que é verdade e aquilo que é possível juridicamente, fique conosco até o final do vídeo e assim você vai se atualizar. Mas antes, vamos fazer a nossa típica e clássica chamada da exclusão. Como é que funciona isso, né? Ela é uma chamada muito comum, iguais todas as outras que a gente já vivenciou, mas aqui é ao contrário. Se você ouvir o seu nome, aquele predicado que lhe identifica, então, meu caro, você acabou de descobrir que esse vídeo não é para você. Nós partimos de conceitos diferentes. Nós pensamos de uma forma e você de outra, e eu acho que esse conteúdo não vai lhe agradar, então esse é o momento que você pode sair do nosso vídeo. Portanto, se você gosta de intervenção estatal, esse vídeo não é para você. Se você acha que o particular deve financiar as atividades públicas, esse vídeo não é para você. Se você acha normal a cobrança de juros nas operações de execução fiscal, nas operações de cobrança bancária, esse vídeo não é para você. Se você se agrada com a ideia de pagar mais tributos, de criação de taxas, contribuições, de melhoria, de iluminação, de trânsito, então esse vídeo também não é para você. Nós aqui não gostamos da intervenção estatal, nós aqui não gostamos da interferência do Estado na iniciativa privada, também não gostamos do recolhimento de tributos. O que nós podemos fazer? Nós evitamos a incidência tributária com planejamentos. Se você não é destas pessoas, então, meu caro, sinta-se à vontade para se retirar, o momento é esse. Pois bem, tratando sobre os juros bancários e ação revisional, é necessário que a gente delimite 3 parâmetros do contrato bancário. Existem no contrato bancário juros remuneratórios, que são juros utilizados para remunerar o capital emprestado pelo banco. Existem os juros moratórios, que são juros utilizados para o período de inadimplência. Então, se você ficou inadimplente, venceu a parcela e você não pagou, além dos juros remuneratórios, você paga os juros moratórios. E ainda existe a incidência de uma multa, que aí é a multa de mora. Portanto, são esses 3 parâmetros que compõem a cobrança de juros bancários em um contrato de empréstimo. Nós aqui vamos falar sobre as fantasias que são vendidas para você aderir a um serviço de revisão de contratos bancários. A primeira delas é que juros compostos não são permitidos. Isso é uma enorme falácia. Juros compostos são permitidos sim. Há muito tempo não se discute tecnicamente isso em processos judiciais. O que se discute é a veracidade do contrato que cobra os juros compostos. Por quê? Se definiu que nos contratos bancários, quando há a predisposição, está lá anotado na sua cédula de crédito, a taxa de juros mensal e a taxa de juros anual, essa anotação compõe o acervo necessário para que a cobrança de juros compostos seja lícita, seja devida. Então, nos contratos onde não há, ou por erro do banco, ou por esquecimento do banco, a anotação expressa de taxa de juros mensal e taxa de juros remuneratórios anual, esses contratos comportam uma exceção. Neles, é possível você discutir que não houve previsão de juros compostos. E se somente houve previsão de juros simples, então a sua tese de exceção pode prosperar. Mas, via de regra, juros compostos são extremamente permitidos e usuais nos contratos bancários. Então não caia nessa fantasia. Existe também uma grande discussão de que a tabela de revisão dos juros apresentados em demandas judiciais seria a tabela Gauss. A tabela de Gauss já é uma tabela que traz uma metodologia de juros simples. E essa tabela, portanto, já não é bem vista pelo judiciário. Se a sua discussão bancária inicia com a apresentação de uma tabela matemática que apresenta uma metodologia de juros simples, não tenha dúvida. O julgador vai olhar para a sua demanda como uma demanda fadada ao fracasso. A próxima falácia que se vende para conquistar você a aderir a um serviço de revisão bancária é: o ajuizamento da ação revisional impede
A busca e apreensão, os contratos de financiamento de veículo, por exemplo, isso não é verdade. A busca e apreensão não tem obstáculo a acontecer no momento em que a ação revisional está em curso. Portanto, não há impedimento da busca e apreensão. Você pode sim ter o seu veículo apreendido em uma ação de busca e apreensão, mesmo que você tenha apresentado uma ação revisional. O que é que nós trabalhamos na ação revisional para impedir? E aí sim, nós estamos falando de possibilidades jurídicas. O pedido de uma tutela antecipada ao julgador, quando se demonstra que tem a fumaça do bom direito, a probabilidade do direito de que o seu contrato é abusivo. E assim, nós utilizamos essa probabilidade para pedir uma tutela de urgência, uma tutela antecipada. E somente assim, com o deferimento da tutela antecipada, é que a ação de busca e apreensão poderá ter um obstáculo jurídico, o deferimento da tutela antecipada. E uma outra falácia que muito se vende nos contratos revisionais, que você deve evitar e não caia nisso, é que, ajuizando-se a ação revisional, você não precisa mais pagar as parcelas mensais do financiamento. Isso não é verdade. Ajuizando-se a ação revisional, você está obrigado a depositar em juízo a parcela que você entende devida. E isso já é uma discussão que nós travamos a ferro e fogo no judiciário. Porque muitas vezes os magistrados entendem que a parcela que deve ser depositada na ação judicial é a mesma parcela que o banco cobrava. A diferença é que você, ao invés de pagar o boleto bancário, você estaria fazendo o depósito judicial dessa parcela. Nós advogamos a tese de que a parcela incontroversa é aquela que nós apuramos no memorial de cálculo que elaboramos antes do protocolo da petição inicial. Então nós fazemos a adequação. Usamos o capital financiado, o número de prestações que você contratou e aplicamos apenas a taxa de juros média do Banco Central, ao invés da taxa de juros remuneratórios que foi anotada na sua cédula de crédito. Essa metodologia tem uma tendência a trazer uma parcela menor, e essa parcela menor é aquela que nós apresentamos ao juízo para dizer que, Excelência, deixaremos de depositar a parcela cobrada pelo banco e passaremos a depositar em juízo a parcela incontroversa, que é essa apurada apenas aplicando a taxa média do Banco Central. Essa parcela precisa ser depositada. Então não há como se esquivar do pagamento das prestações mensais. Você precisa substituir o pagamento do boleto que você tem do banco por um depósito judicial em garantia da parcela incontroversa. Portanto, fica todo o nosso alerta quanto às ações revisionais no critério fantasias e ilusões que são vendidas para convencer você. Não caia nessa armadilha. Você pode ingressar em uma ação revisional achando que todas essas fantasias iriam acontecer no seu processo e muito pelo contrário, você vai ficar inadimplente. De repente a sua ação revisional será julgada improcedente e a sua inadimplência vai aumentar. Perceba que se nada disso acontecer na sua ação revisional, o seu bem, inclusive, pode ser levado a leilão e vendido por 50% do preço dele. Então isso implica dizer que você perdeu 50% do seu patrimônio no andamento de uma ação de busca e apreensão e quem sabe até na venda em um leilão extrajudicial daquele bem. Fuja da perda patrimonial porque a sua estratégia jurídica era falida. Procure sempre apoio especializado para lhe orientar quanto à estratégia mais adequada ao seu caso. Uma dica que nós deixamos para vocês é: a matéria e o negócio do banco não é conduzir ações revisionais. A litigiosidade é muito ruim para o banco. Então é por isso que no momento que você apresenta uma estratégia viável e possível, o banco é orientado pelos advogados que os defendem de que esse contrato tem uma estratégia muito salutar. Então, vamos tentar negociar esse contrato para evitar o prosseguimento das demandas judiciais, considerando que o negócio do banco é emprestar dinheiro e não ter um excesso de processos judiciais a conduzir, que trazem um risco adicional ao banco. Portanto, usem a ação revisional como uma estratégia. A estratégia de possibilitar um melhor acordo, a estratégia de possibilitar a redução da parcela, a estratégia de possibilitar a quitação antecipada do bem.
Essa é uma dica que funciona e funciona muito bem nos contratos bancários. Então, como aqui nós não temos aquele momento blogueirinho, onde a gente para o vídeo, pede para você se inscrever, pede para você comentar, pede para você curtir, compartilhar, então aqui nós não fazemos isso. Nós deixamos para você fazer isso. Se você achar que alguém merece ter acesso a esse conteúdo, envie esse vídeo para que ele possa também conhecer daquilo que você aprendeu no nosso canal. E assim, nós vamos divulgando o conhecimento, que é o objeto principal desse vídeo. Portanto, nós não pedimos para você curtir, comentar e compartilhar. Você faz isso se você quiser. Fica o nosso abraço e até os próximos conteúdos.